queria agradecer, então, você por moderar este momento importante de discussão, junto com o meu amigo Richan, que parece que nós combinamos as apresentações. Estou até com vergonha de parecer que eu vou ser repetitivo. Vou tentar falar um pouquinho diferente, mas utilizamos dados muito parecidos. Eu vou confirmar. Pior que eu vou confirmar sua mentira aqui. Mas eu tomei o cuidado também de falar um pouquinho aos nossos convidados internacionais. Então, talvez para quem é aqui dessa rotina nossa aqui da tripartite, do sistema de saúde, pode até parecer básico demais alguns pontos, mas eu acho que seria importante a gente colocar. E queria, Dácio, em seu nome, agradecer por este evento que não nos só oportuniza discutirmos e pensarmos em melhorias, mas nos dá também nos traz este tema no centro das nossas atenções, a ponto da gente também querer não só trocar experiências, mas aprofundar dentro desse debate, tanto no CONAS, CONASEMB, na tripartite, dentro da bipartite também. Então, parabéns por este evento muito importante. Então, sendo também pouco inovador no comentário para quem é daqui do Brasil, mas o CONAS, e assim como o CONASEMB, nós somos instituições que não são, talvez, com replicações em sistemas de saúde mundo afora, mas o CONAS ele representa 26 estados e o Distrito Federal, e é um grande desafio. Nós temos aí pouco mais de 30 pessoas trabalhando no Conselho, mas responsáveis por discussões de todas as políticas pactuadas aqui nesse local, aqui na tripartite. O CONAS, historicamente, eu tenho muito orgulho de ser presidente do CONAS, ele, historicamente, é um grande produtor de conhecimento, grande indutor de políticas, e este é um papel que se iniciou com o ministro Adib Jatene, lá atrás, e o CONAS vem se demonstrando com essa potência toda. Na pandemia não foi diferente. Na verdade, a pandemia demonstrou ainda mais o papel de estados e municípios neste ponto, e o CONAS certamente foi até pelo diretor do OMS reconhecido o seu papel dentro desse processo de enfrentamento à pandemia. Uma curiosidade, no momento dos apagões de dados, foi o CONAS que em pouco mais de 24 horas, criou a transparência dos dados de vacinação, de mortalidade de doença, de incidência, que foi utilizado por todos os países do mundo acessaram essas informações. Então, tenho muito orgulho de ser presidente do CONAS, e assim como o CONASEMS, aqui representado pelo Richan, assim como o Conselho Nacional de Saúde, são instituições que fazem parte dessa governança, que é um diferencial enorme. Então, essa governança está bem representada aqui neste slide, é só para demonstrar o papel crucial da sociedade dentro da governança interna, representada até pelo Conselho de Saúde, tanto nacional, os conselhos estaduais municipais de saúde, temos a auditoria do SUS e a ouvidoria do SUS. Na questão da gestão, nós temos a alta administração, com a gestão tática e operacional, com a controladoria seccional como controle interno, e temos a governança externa, tanto o Ministério Público, Poder Legislativo e Tribunais de Contas, com esse papel de governança externa. Então, dessa maneira, se forma a governança do SUS. Então, temos aí a gestão planejando, executando, agindo, controlando, enquanto a governança faz todo esse papel de direcionador, fiscalizador, avaliando e monitorando os resultados. Então, como todos nós sabemos, provavelmente todos os colegas que vieram de outros países sabem, nós somos uma organização tripartite. Ministério da Saúde, Secretarias de Estado e Municipal formam este grande arcabouço que é o SUS. Neste esquema, eu só quis colocar que, em termos desde a sua concepção, desde sempre, a atenção primária é a matriciadora do cuidado, ela tem que estar no centro. Eu não coloquei aqui tudo, gente? Nós temos a gestão da força de trabalho, temos a saúde digital como transversais, mas eu quero dizer que, dentro do que nós temos que tentar
a partir das melhorias do SUS, é buscar esse matriciamento, essa ordenação do cuidado, de fato, pela atenção primária, não só na teoria, né? Este é o grande desafio que nós temos que vencer aí no decorrer do processo, mas a organização do SUS se faz dessa maneira. E nós temos as pactuações das políticas públicas. Nós temos, como eu falei, neste local, na OPAS, que sempre nos cedia, né, Rúlio, este momento, como as grandes discussões das políticas do SUS, mas nós temos políticas também bipartites. Eu queria destacar isso. Essa relação bipartite, gente, em termos práticos, eu falo isso, eu represento aos colegas de fora um estado de 21 milhões de habitantes, né? O tamanho do estado é o tamanho um pouquinho maior que a França, com 853 municípios. O município que o Richan falou, o menor do Brasil, está, inclusive, em Minas Gerais. Então, vocês imaginam, e é um estado que temos geograficamente, socialmente, economicamente, regiões que simulam o mini Brasil. Nós temos locais com IDH menor, IDH maior, locais com secas intensas, locais com abundância de recursos hídricos. Então, nós temos um estado muito heterogêneo. Então, é muito importante a bipartite, porque é nela que, de fato, a gente consegue olhar melhor a heterogeneidade, né? Porque o Amazonas e Minas Gerais são completamente diferentes. Temos diferenças em Minas Gerais, mas, obviamente, elas são menores do que essas grandes diferenças. Então, a bipartite ela tem essa importância da gente não só consertar, mas pormenorizar os indicadores ou aquilo que a gente espera de uma política. Então, por isso é super importante essa integração, tanto da CIT, do que é estabelecido aqui, quanto da CIB. De desafios gerais, eu queria colocar, complementando o que o Richan apresentou muito bem, este quadro nos revela um ponto muito importante, né? O gasto total com saúde em porcentagem do PIB. O Jurandir sempre nos traz esse dado, né? Sempre a gente destaca em amarelo o Brasil, então a gente coloca aí que nós temos 9,6% do gasto em saúde do PIB total. Isso parece grande. Quando a gente coloca, é muito comparável com países com sistemas de saúde bem fortes. Mas quando a gente separa entre gastos públicos e privados, você vê que essa diferença cai bastante no público. Eu queria destacar isso em um sentido, porque quando a gente fala em setor privado de saúde, o setor privado se destaca muito pela atenção hospitalar, né, atenção especializada. Ela concentra um recurso aí muito maior do que o que a gente investe em saúde pública, mas ainda em áreas muito específicas. Porque desse 3,9% do PIB, aí está vigilância de água, qualidade de água de consumo humano, nós estamos falando de vacinação, nós estamos falando em alvarás, são coisas que a água que o Rúlio está bebendo neste momento, ele só pode beber essa água porque a vigilância aprovou que essa água seja de consumo humano. Então, quando a gente coloca essa diferença entre o privado e o público, nós temos que estabelecer que o escopo do SUS é muito maior que o escopo do privado. Então, o privado tem um recurso muito grande para garantir acesso hospitalar, a consultas especializadas, algumas vezes atenção primária, isso existe em alguns sistemas de saúde privados, mas, em termos gerais, a discrepância é ainda maior quando a gente entende a gente, quando passou pela pandemia, todos usamos o SUS, né? Quem tem convênio, quem tem dinheiro, quem não tem, usou o SUS. Então, o SUS tem um escopo muito grande. Aí, quando a gente coloca o gasto público per capita por dólar, você vê uma diferença exorbitante comparado com os outros países. E quando a gente coloca para fazer ainda coro ao que o Richan falou, né, no gráfico de cima, quando a gente vê aí em laranja, nós estamos percebendo o papel percentual de estados e municípios, enquanto azul da União. Então, lá no comecinho, em 2002, vocês veem que a União está acima de estados e municípios. Isso é invertido e ainda tirando este finalzinho aí de 2021, né, essa aproximação foi a pandemia, nós percebemos que se manteve essa distância entre estados e municípios e União. Há uma expansão recente, né, desde a época da PEC da transição de recursos, né, com o fim, com o início do arcabouço fiscal e fim do teto de gastos, uma expansão do financiamento federal. Mas eu coloco aqui um desafio.
A saúde tem um mínimo constitucional, que é um ganho muito grande para a saúde, apesar de termos visto recentemente tentar retirar o mínimo constitucional da União, diferente de estados e municípios, né? Essa busca de tentar flexibilizar isso nós somos todos contra, que pensamos um SUS fortalecido. Ter mínimo constitucional significa que tudo é saúde. Eu vou dar um exemplo. Tem uma lei super importante, vinculada à dignidade menstrual. Dignidade menstrual é algo que tinha que ser enfrentado. Foi criada uma lei em que temos que garantir dignidade menstrual, né, com absorventes, coletores, as mulheres com vulnerabilidade social. Vulnerabilidade social não faz parte do SUS, é uma questão social, tem que ser enfrentado. Mas como as secretarias, os ministérios vinculados à assistência social não têm mínimo constitucional, não é prioritário pôr recurso lá. Sobra para quem? Para a saúde. Então, nós temos expansões orçamentárias, mas eles começam a colocar tudo na saúde. Então, temos que ter comunidades terapêuticas. Não faz parte da RAPS. Vamos colocar onde? Na saúde. Então, a saúde tem estes desafios de proteção dos seus recursos, porque está cheio de gente de olho no nosso recurso. Quando eu falo em emenda, né? Emenda, vamos aumentar a emenda. Lá em Minas Gerais aumentou a emenda. As emendas, a maior parte delas são da saúde, porque come o mínimo constitucional da saúde. Então, quando a gente vai vendo os avanços de crescimento, de arrecadação, acabam sendo comidos por isso. Então, isso é um grande desafio que nós temos. Além de ter subfinanciamentos, nós temos muitas políticas fora, como o Richan falou, a transversalidade é importante ser discutido para que a gente não perca o poder de aumento de investimento em saúde, porque a inflação da saúde, gente, ela é muito maior que a inflação geral. E vou falar, o Brasil, ele tem um grande ponto positivo. Temos que celebrar a vacinação. O fim de termos como doenças campeãs e causas de mortalidade, que seja infantil, que seja qualquer mortalidade, causadas por doenças infecto-contagiosas preveníveis por vacina. Mas o que aconteceu? O Brasil inverteu sua pirâmide. O Brasil hoje é um país que tem poucos jovens proporcionais, já é uma pirâmide etária que não é pirâmide, parecida com países desenvolvidos, só que nós ainda somos pobres comparados com os países desenvolvidos. Ou seja, o sucesso da promoção e prevenção da saúde aumenta a expectativa de vida. Ou seja, temos cada vez mais pessoas precisando do SUS, cada vez mais pessoas com doenças crônicas, sem ter uma expansão do investimento em saúde. É um desafio muito grande. A inflação da saúde tem a ver com a incorporação de novos medicamentos. Nós temos que acompanhar o que o avanço tecnológico da ciência tem para o mundo afora. Mas como acompanhar isso se o nosso crescimento financeiro de investimento na saúde não consegue acompanhar com todos estes fatores? Judicialização. Judicialização tem que ser enfrentado de forma muito grande. A expansão de arrecadação que cada estado, cada município tem, que a União tem, ela hoje de aumento real não existe, porque a curva exponencial da judicialização come qualquer aumento real. Qualquer aumento real. Isso aí é Minas Gerais. Eu trouxe o dado de Minas Gerais porque, gente, eu represento os 26 estados mais o Distrito Federal, mas o dado que eu tenho convicção de apresentar é o que eu trabalho todos os dias lá em Minas Gerais. Então, tirando 2020 e 2021, onde tivemos a pandemia reduzindo a judicialização, olha a tendência que nós temos de número de processos judiciais no decorrer do tempo. E quando a gente fala em valores, esses são os valores só em Minas Gerais. Minas Gerais nós temos aí um orçamento anual de 10,5 bilhões de reais neste ano, então nós estamos falando que 10% para a judicialização. E o problema da judicialização? A judicialização, ela piora ainda mais a equidade, porque a Defensoria Pública não está preparada para defender todos os que precisam de uma garantia de acesso. Então, a gente vê cada vez mais quem tem condições de pagar um advogado tendo acesso a medicamentos de alto custo, a tratamentos de alto custo. Então, além de você retirar esse dinheiro ordinário das políticas, você ainda aumenta ainda mais a desigualdade de acesso. E não adianta a gente criticar a judicialização. Apesar de ele ser algo muito mais comum nos países da América Latina, né, menos comum em países europeus, a judicialização é uma questão também de confiança.
Enquanto o Ministério Público, a Defensoria, o Judiciário não confiar que, se o medicamento não foi incorporado pela Conitec, se não tem um protocolo estabelecido, que aquele medicamento cabe para aquela doença, só não tá incorporado, porque os estudos não demonstram custo-efetividade. Se ainda um relatório, se ainda achar que, se o Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria continuar entendendo que é uma questão de escolha do sistema em querer pagar ou não aquele medicamento, nós continuaremos crescendo. Então, por isso é importante sensibilização, trazermos para a discussão estes personagens, para que a gente não deixe a judicialização ficar ainda mais desenfreada. E a gente vê esse movimento muito positivo, né? Em Minas Gerais temos um termo de cooperação com o Ministério Público, Defensoria e Judiciário, da busca da dispensação administrativa de alguns medicamentos que já tem comprovação, mesmo ainda não existindo PCDTs aqui no Ministério. Então, a gente vê essa vontade de todos fazer isso, mas é um desafio da gente correr, porque nós estamos ficando cada vez com menos recursos. Temos recentemente um grande acordo, né, Jurandir, né, Richan? O Mauro também, que eu vi chegar, super importante, sobre o ressarcimento, sobre a responsabilidade da judicialização. Então, já agradeço aqui ao Ministério da Saúde, que, no nome do secretário executivo Berge, que ele pegou isso para a gente resolver junto ao ministro Gilmar Mendes, que vai levar para o pleno este mês. É um grande acordo de mais de década que o SUS precisava fazê-lo, porque o peso da judicialização cai todo em estados e municípios, porque podem ter contas bloqueadas, sendo que são medicamentos oncológicos ou medicamento com perfil de responsabilidade da União. Então, é algo que tinha que ser enfrentado, e o Ministério teve aí, junto com estados e municípios, esse papel de enfrentamento e a tendência também de um controle também de teto dos valores dos medicamentos, a análise daquele médico que prescreve aquele medicamento que a ciência demonstra que não há nenhum benefício. Então, há alguns pontos crescendo bastante. E sobre alguns desafios vinculados a conquistas, nós temos aí a Lei Complementar 141, vou cumprimentar o Júnior aqui, que é um grande, fez parte dessa construção, né, Júnior? E o Júnior é o grande mentor nosso nos estados, um grande apoiador nosso em relação a isso, né? O Dácio no Ministério e o Júnior no CONAS, essa relação nos ajuda muito a achar caminhos, mas nós temos como base legal a Lei Complementar 141 em relação à transferência fundo a fundo, e as de convênios nós temos o Decreto 11.531 de 2023. Favorecidos como fundos da transferência fundo a fundo da 141 e dos convênios, a gente, além dos fundos, as entidades filantrópicas, característica como ação continuada do fundo a fundo, já convênios, projetos específicos, e as exigências legais para a transferência fundo a fundo, ter fundo de saúde, ter conselho de saúde, plano estadual e municipal de saúde. Isso é o que o papelzinho que o Jurandir me passou, o guardanapo. Estava na minha apresentação, você viu, né, Jura? Isso é o tripé da transferência fundo a fundo. Então, aos colegas que estão de outros países, este é o nosso tripé dessa transferência. Isso é o que dá transparência, isso que dá fluxo único do recurso, isso que dá resultado na ponta, né? Confiando no que a bipartite, especialmente o que o município está na ponta, está vivenciando. Já convênio é algo mais complexo, precisa de habilitação conforme normas vigentes, como plano de trabalho e contrapartida. Qual que é o desafio nosso? É entender, e aí, conselheiro Sebastião Ovessa, é entender junto aos órgãos de controle, porque existe um grande conservadorismo dentro da gestão do executivo com medos. Medo de achar que burocratizar é dar mais segurança. Burocratizar é uma forma de garantir que o recurso vai chegar melhor na ponta. E aí, numa transferência fundo a fundo, se exige plano de trabalho, começa a se exigir várias burocracias que atrapalham lá na ponta. Eu vou falar lá do município, em que ele tem que ter, dentro da sua realidade própria, a autonomia da execução do recurso, porque ele tem Conselho Municipal de Saúde. Ele tem órgãos de fiscalização municipal interno e externo, nós do Estado temos. Então, é importante essa confiança, é importante que os executivos
nós do Executivo tenhamos tranquilidade em fazer o que é certo e menos burocracia. Se a gente ficar piorando esse fluxo, nós vamos, de fato, piorar o acesso. E aí é um desafio que nós temos que vencer, que não podemos ter retrocessos. A Lei 141 é um grande avanço, mas ele precisa, obviamente, ser seguido da forma que ela foi concebida. Como desafio, nós temos que falar também dos desafios hoje das mudanças climáticas, dando um exemplo. Santa Catarina e Rio Grande do Sul não tinha dengue. Agora está tendo muita dengue. Então, tem que ser revisto de forma rápida os repasses vinculados às realidades epidemiológicas. Então, são desafios que o tempo todo acontecem. A mudança climática, de fato, já está mudando a relação que temos que ter dentro de cada território no nosso país. Temos que fortalecer os conselhos. Essa aqui é a 8ª conferência simbólica, que é a base do SUS, e nós temos que lembrar que os conselhos têm que estar cada vez mais capacitados para fazer o seu papel de controle social. Então, temos que fortalecer dentro das práticas de união, estados e municípios, trazer os conselhos cada vez mais fortes, porque eles, de fato, são, dentro da governança do SUS, o papel da sociedade dentro disso. E sobre transparência e inovação, o ponto que eu queria trazer, gente, nós temos que lembrar que o que o Richan trouxe e o que eu complementei aqui, não tem recurso novo. Não vejo recurso novo. Talvez alguém muito otimista fale que vai ter, eu não acredito que vai mudar de fato em curto tempo, nem a médio prazo, essa realidade dos valores per capita. Então não adianta, temos que atacar a eficiência do gasto. Não podemos ficar só reclamando. Não adianta só reclamar da judicialização, nós temos que ir atrás de soluções para a judicialização. Não adianta só reclamar de subfinanciamento, nós temos que achar formas de melhorar o investimento, e isso, dentre tantos pontos, passa por várias ações. A primeira ação que eu acho a mais importante dela, antes de eu falar da eficiência do gasto aqui, é a gente descentralizar decisões. Eu falo que eu venho de Minas Gerais, onde eu tomei a decisão, junto com o COSEMES, a quem é de fora, né, a bipartite, nós temos também o Conselho de Secretários Municipais de Saúde. Então, em Minas, são 853 municípios representados pelo COSEMES, que pactuam uma política com a Secretaria Estadual de Saúde. Aqui é a tripartite, lá é a bipartite. Então, nós pactuamos que todo o município mineiro hoje ele é descentralizado, ele é pleno. Isso significa que tira do Estado esse poder de achar que o recurso do Fundo Nacional tem que vir para o Fundo Estadual de Saúde. A gente confia que o município, junto com o Estado na coordenação e na criação de políticas, vai fazer melhor. E a gente tem que perder a arrogância de achar que nós, tanto em estados quanto na União, sabemos mais o que deve ser feito do que quem está na ponta. Nós temos que ser planejadores, coordenadores, discutir, mas nós temos que dar mais liberdade e autonomia, sim, para quem está de fato lá na ponta. As realidades são diferentes. E eu trouxe dois pontos de eficiência de gasto que são importantes. Eu estou colocando aqui a saúde digital, tanto o lançamento junto com o presidente e a ministra sobre redução de espera do atendimento pelo SUS, do mais acesso a especialistas, como o projeto que nós fizemos junto com a Anistela Haddad, em Minas Gerais, e aqui a reitora do UFMG, em que a gente consegue, com a telesaúde, fazer a redução de filas. Nós sabemos, né? Eu sou médico radiologista, né, gente? Eu faço tomografia e ultrassom. E eu, honestamente, ambulatorialmente, eu faço ainda ultrassom e tomografia, faço agendas. A cada 10 pacientes de ultrassom, 9 não precisaria fazer um ultrassom, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, pelo menos 9 de 10. Então, a gente tem que melhorar isso. Então, o que esse projeto faz lá em Minas Gerais com o FMG? Então, nós temos especialistas de todas as áreas que avaliam os pedidos de cada um dos municípios mineiros. Nós estamos expandindo agora e a gente consegue não só falar, olha, ele não tem que fazer este exame, ele não precisa desse especialista. E ele tem um caráter não só orientativo, né, de ordenar ou de hierarquizar, mas ele também tem um papel de capacitação do profissional lá da atenção primária, porque mostra para ele que, olha, não precisa disso, mas precisa disso.
precisa fazer esse tipo de tratamento, mas pode acompanhar na atenção primária. Ou não, ele precisa realmente fazer este exame. É uma forma, é um investimento proporcionalmente muito menor do que a gente pegar mais recurso e fazer todos esses exames e todos esses encaminhamentos ao especialista. Então, não adianta a gente achar que é só aumentar o número de consultas. Isso não temos dinheiro para tanto. Nós temos que fazer o uso eficiente. Nós temos que, de fato, entregar valor para o paciente, entregar valor a que ele tenha a consulta que ele, de fato, precisa, né? Que é a equidade, né? Como a gente já sabe. Eu trouxe aqui a nova lei de licitação com alguns avanços, eu não vou detalhar ele, mas ele, de fato, ele nos ajuda muito no processo para ganhar mais rapidez, apesar que nós temos ainda a celeridade processual como um ponto que não foi vencido, assim como a regulamentação do marketplace também. Eu coloquei a lei aqui de licitações como uma inovação boa, que é recente, mas ainda estamos vendo que o tempo na nossa calculadora de compras ainda é muito longo para, de fato, a gente no setor público ser mais rápido nas ações. Queria trazer uma inovação que fui orientado pelo Júnior, lá em Minas Gerais. Como eu falo, a gente confia muito no papel do município e na bipartite. E dentro desses recursos dos fundos, né, vamos falar da vigilância, então boa parte das políticas pactuadas aqui na tripartite colocam um valor para fundo estadual de saúde e um valor para fundos municipais. E aí a gente pactua aqui achando que nós vamos atingir todos os estados, todos os municípios do jeito que a gente quer, pactuando da mesma maneira. Não vamos. Realidades muito distintas. E aí vai um recurso para o Fundo Estadual de Saúde, mas a Lei 141 é clara, eu não posso pegar esse recurso federal e repassar para o Fundo Municipal de Saúde. Não posso fazê-lo, é só de contratação direta. E aí, o que a gente vem fazendo em Minas agora de forma muito pioneira, né? que o Júnior sempre me trouxe isso, que ele ficou muito feliz que a gente conseguiu fazer isso. A gente pactua na bipartite, vou dar um exemplo, pactuei na bipartite a política vinculada à arbovirose, numa realidade bem de Minas Gerais, né? Vinculado ao uso de drones, vinculado a algumas respostas. Pactuei na CIB, nessa proporção de recursos para cada um dos municípios do estado de Minas Gerais. Essa informação eu mandei para o Fundo Nacional de Saúde por Dácio. Então, em vez do Dácio mandar o recurso para o meu Fundo Estadual de Saúde, ele já mandou direto para o Fundo Municipal de Saúde, sem ferir a Lei 141, sendo que esse recurso está indo para uma realidade local, regional do estado de Minas Gerais. Então, é uma forma que ela é possível. É possível. Não adianta a gente achar que o recurso tem que ir todo para o Fundo Estadual de Saúde, não deixar os municípios descentralizados, para o Estado ter autonomia, muitas vezes até uma autonomia exagerada em pegar esse recurso e fazer dessa maneira. Então, há caminhos, nós estamos muito felizes em ter encontrado esse caminho, em que a gente aumenta ainda mais a transferência do Fundo Nacional para o Fundo Municipal. E eu queria colocar uma realidade mineira. O nosso conselheiro, o Sebastião Elverso, ele sabe do que eu estou falando. Isso é Minas Gerais, gente. Em laranja é o orçamento obrigatório dos 12%. Era quanto tinha que ser investido. E foi investido de forma virtual. Foi empenhado o seu orçamento. O verde é o orçamentário. Foi empenhado realmente. Só que o de laranja, as barras, é o que foi pago. Então, vocês estão vendo um espaço entre a linha e a barra. Esse espaço entre a linha e a barra foi o cheque sem fundo que o Estado de Minas dava. Então, ele pactuava uma política, empenhava e não pagava. Aí o município ficava lá sem saber o que fazer. E aí, pela primeira vez em 2021, né? E eu sou um homem de sorte, né? Eu entrei em 2021. Coincidência boa. Houve essa inversão. Então, quando vocês verem que a barra é maior do que o verde, a linha, ou seja, o pago é maior que o orçamentário, é porque nós estamos pagando o ordinário mais a dívida, esse espaço em branco entre a linha e a barra. Então, hoje, lá em Minas Gerais, a gente de fato, teve uma expansão, né? Vamos falar aí que de 18 até hoje, nós estamos falando uma expansão de 12,5 vezes o valor, é uma grande expansão. Mas não adianta só recurso financeiro.
a gente precisa de planejamento. Eu queria colocar a inovação do nosso planejamento, porque no nosso planejamento lá em Minas Gerais, eu tenho muito orgulho, porque a equipe da Secretaria de Saúde é uma equipe muito experiente, muito forte, né? O conselheiro sabe do que eu estou falando, que vivenciou isso lá. Nós conseguimos trazer o planejamento estratégico antes de saber dessa expansão orçamentária. Então, a gente sabe exatamente o que quer. Então, nós que somos gestores, nós temos que saber o que a gente quer. Se a gente não saber disso, nós vamos ficar aqui pactuando sempre as mesmas coisas, tentando melhorar o que já é feito, e nós não vamos chegar a novas entregas de fato. Então, nós precisamos saber onde temos que estar. E aqui fala de eficiência de gasto, aqui fala de transversalidade da saúde digital. Estou falando que isso aqui foi feito lá atrás, há alguns anos atrás, no planejamento estratégico lá de Minas Gerais. E dessa maneira, a gente precisa trazer o planejamento de fato para o cerne da saúde. Eu queria terminar só com essa visão que a nossa equipe encontrou na conversa que fizeram comigo, com a minha equipe, que a nossa visão é tornar real o SUS ideal. E é o ponto que eu deixo aqui. Nós temos que, de fato, buscar a atenção primária como matriciadora do cuidado, a integralidade do cuidado tem que ser enfrentada, e por isso eu queria colocar aqui, compartilhar com vocês a nossa visão, que se a gente conseguir em algum momento fazer com que, de fato, o que a gente tenha no dia a dia é aquilo que nós vimos no papel com uma beleza que é o SUS, nós poderemos descansar em paz, tá bom? Muito obrigado.